obter insight dos dados de uma forma rápida e no ambiente centralizado de funcionalidades. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos utilizar o Azure Synapse Analytics para obter dados do Banco Central do Brasil e analisar as cotações do dólar utilizando o TSQL e os resultados em um gráfico para definir o momento certo para a compra e venda dessa moeda. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. É importante que interaja comigo utilizando os comentários. Vamos lá, pessoal! Primeiramente, nós iremos obter os dados. Entrando no site do Banco Central do Brasil, nós temos a opção de pesquisar por cotações existentes de diversas moedas. Ao selecionar um período maior do que 6 meses para a moeda do dólar, nós temos uma mensagem de erro dizendo que não é possível executá-la. Sendo assim, eu vou selecionar apenas os dados do início desse ano até o dia atual. Vejam que ele traz um resultado em uma tabela, mas o mais importante aqui é o link gerado do arquivo CSV que ele disponibiliza. Esse link, ao ser copiado e adicionado em uma nova aba, nós podemos inclusive alterar o período para trazer mais registros do que é permitido pela ferramenta visual. Ao abrir o arquivo CSV no bloco de notas, nós temos uma estrutura que não tem cabeçalho e os valores estão separados por ponto e vírgula. É importante também entender que os valores das cotações estão com a vírgula no formato brasileiro. Nós precisamos alterar essas configurações no momento em que nós estivermos lendo o arquivo CSV no Azure Synapse Analytics. Na área de trabalho do Synapse, nós temos o primeiro link chamado de ingestão do dado. Sendo assim, ele vai apresentar duas opções. Iremos selecionar a primeira, que é justamente a cópia dos dados de um ponto de origem ao destino. E essa atividade pode ser executada apenas uma vez ou pode ser configurada para executar periodicamente, escolhendo o tempo em que ela será executada ou uma janela de execução com base nesse período selecionado. Portanto, no nosso caso aqui, nós iremos apenas executar uma vez e escolher o tipo da origem que nós queremos obter os dados. Levando em consideração que são os dados obtidos pelo site do Banco Central do Brasil, nós vamos escolher o tipo HTTP. Para esse tipo, nós precisamos definir e criar uma nova conexão. Nós iremos definir o nome da mesma e utilizar o link que nós copiamos do site para definir a base URL. Vejam que eu não preciso definir todo o caminho, visto que ele será um ponto inicial do site para poder aproveitar essa conexão com outros tipos de requisição. Irei definir que não necessita de validação de certificado do servidor e vou definir também que o tipo de autenticação será anônima, visto que nós temos um acesso direto a uma página pública na internet. Vou testar a conexão e percebam que nós conseguimos acessar a fonte de dados. Na próxima etapa eu irei definir a URL relativa. Eu vou colar
o restante daquele meu link nesse campo de texto. O método de requisição é o GET, mas podemos alterar utilizando também o método POST. Aparecerá a opção de definir os parâmetros do body. A opção GET nos atende plenamente. Clicando na opção Next, nós iremos definir o formato do arquivo e ao pré-visualizar os dados, nós temos uma estrutura incorreta. Precisamos alterar o delimitador da coluna para ponto e vírgula. Outra informação ou opção interessante é não marcar a primeira linha como cabeçalho, visto que esse arquivo não tem cabeçalho algum. Um ponto importante é o encoding, que define para esse arquivo o formato UTF-8. Agora, ao pré-visualizarmos os dados, nós temos uma estrutura correta das colunas. Clicando em Next, nós iremos definir agora o destino e selecionar o Data Lake geração 2, que já foi criado no momento em que o nosso Synapse Analytics foi criado. No vídeo anterior, nós aprendemos como fazer a criação desse recurso e quanto custa mantê-lo funcionando. Vou apenas selecionar o local onde esse arquivo será salvo, definir o nome para esse arquivo e essas duas opções já definidas atendem à minha necessidade. Clicando em Next, nós temos as mesmas opções para o formato do arquivo. Eu vou manter as opções de destino iguais às opções de origem. Na próxima etapa, nós iremos definir o nome para esse pipeline. Lembrando que o conceito de pipeline é justamente gerenciar as atividades de cópia dos dados da origem para o destino. E é a mesma lógica utilizada no Azure Data Factory. Irei também definir uma descrição para esse pipeline e clicar em Next. Na próxima tela, eu tenho um resumo do que foi selecionado nas etapas anteriores. Vou para a próxima etapa. Nesse exato momento, o Synapse irá criar o conjunto de dados, criar o pipeline e executá-lo para obtenção e gravação dos dados no Synapse. Ao terminar a execução, basta clicar no botão Finalizar. Voltamos para a página inicial e iremos clicar no menu Dados e na aba Vinculado, que é o Linked. Nessa opção nós temos o nosso Data Lake. E percebam que o arquivo obtido pelo site do Banco Central já foi inserido em nossa estrutura. Eu posso com ele clicar em um novo script para rapidamente ler o conteúdo dos seus registros, mas iremos, para facilitar, utilizar um código SQL para analisar as cotações do dólar. Sendo assim, a primeira informação que nós precisamos é o caminho do arquivo. Eu volto para a minha estrutura de arquivo, clico com o botão direito, Propriedades, vou copiar clicando no botão ao lado dessa URL e retornar para o meu script, colando logo após o buck. Eu preciso definir o separador da coluna, que nesse caso é o ponto e vírgula. E a próxima etapa, da mesma forma que nós aprendemos no vídeo anterior, primeiramente defino o nome da minha coluna, o tipo de dado
o colete utilizando a opção para o TF8. A mesma lógica será utilizada para as outras colunas. Agora, utilizando a mesma lógica do CTE, ou seja, expressão de tabela comum, nós temos na próxima etapa a definição da média móvel. Nós aprendemos essa lógica em outro vídeo no canal que explica como analisar as cotações da Bolsa de Valores, onde eu defino qual é o tipo de cálculo, que nesse caso é a média, e vou definir o meu over baseado no partition by da sigla da moeda, visto que pode ser que na mesma tabela ou na mesma base tenham siglas, ou seja, moedas diferentes. E aí ele precisa particionar, agrupar essas moedas para o cálculo separadamente e ordenar esses valores pela data. Continuando na mesma lógica, nós iremos utilizar o rows between entre os 49 registros anteriores, precedentes, e o registro atual, formando o total de 50 dias. Esse código eu irei utilizá-lo para fazer o cálculo dos 200 dias, que é necessário para definirmos o Golden Cross ou o Death Cross da análise de cotação, alterando apenas de 49 para 199 registros anteriores. Agora, na nossa subconsulta, nós iremos converter os tipos de dados para as duas colunas de data e de valor. Eu vou utilizar a função convert, o tipo de dado DateTime, e vou fazer uma concatenização, visto que ela vem como texto, um separador entre o dia, o mês e o ano. Sendo assim, eu vou utilizar o código 103, que é justamente o formato de 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Eu vou também utilizar o substring para pegar do primeiro caractere os 2 próximos caracteres a partir do primeiro. Utilizando essa mesma lógica, eu vou pegar o mês e o ano. Continuando, eu vou converter a coluna de valor para numérico com 4 casas decimais. Mas antes de apenas selecionar a coluna valor, eu preciso substituir a vírgula pelo ponto para estar no formato americano da casa decimal. Ao executar nosso código TSQL, nós temos o resultado em uma tabela, mas podemos, para melhor compreensão desse resultado, alterar para gráfico. Ele então demonstra as 3 linhas contendo a média móvel dos 50 dias e a média móvel dos 200 dias, em conjunto também do valor real da cotação do dólar. Na explicação dos analistas dessa área, levando em consideração que a linha da média móvel de 50 dias está caindo, topando de cima para baixo na linha de média móvel de 200 dias, está informando que o valor do dólar está caindo e que irá cair ainda um pouco mais, até que essa mesma curva comece a ter sinal de subida, identificando que essa cotação terá uma valorização. E é dessa maneira que conseguimos, apenas utilizando o Azure Synapse Analytics, fazer ingestão do dado e analisá-lo, podendo ter um insight rapidamente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like
e de se inscrever no nosso canal. É muito importante que você interaja comigo utilizando os comentários. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.